Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, amigos, aqui da Santos FM 92.5, estamos chegando, estamos no ar trazendo para você mais uma edição do programa Bom Dia CDL, o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai informar você, vai debater os principais temas da região. Lembrando que hoje teremos também a participação de autoridades no quadro Agenda Portuária, que debate o maior porto da América Latina. Já temos aqui nos estúdios, vai participar conosco daqui a pouquinho o capitão dos portos, o capitão Alberto José Pinheiro de Carvalho, já está conosco. Teremos também a participação do secretário de Assuntos Portuários de Santos, Eduardo Lopes, daqui a pouquinho conosco aqui na bancada do Bom Dia CDL, que tem a presença do empresário e também advogado Rogério Conde. Bom dia, Rogério. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer iniciar a semana aqui no nosso Bom Dia. Não tenha dúvida, Maxwell Rodrigues, hoje com convidados especiais no Agenda Portuária e os principais fatos da região e do país marcando presença. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, Rogério, bom dia, Henrique, ouvintes. E hoje o dia repleto de conhecimento aí para os nossos ouvintes, para que possamos debater o maior porto da América Latina. Então, fora essa participação do capitão Alberto, tem a questão dos esportes de verão que são praticados na praia, no mar. Existem várias medidas preventivas, uma normatização da própria Capitania dos Portos. Vamos falar disso também ao longo do programa. Vamos falar do papel de fiscalização da Capitania dos Portos, como é que eles estão tratando o tema do aumento das ressacas aqui na região, enfim, dragagem, tudo isso daqui a pouquinho no quadro Agenda Portuária do nosso programa. Bom, vamos começar o programa de hoje, já conversando com os nossos analistas, nossos comentaristas, a respeito da matéria que está em destaque aqui no Jornal Tribuna de hoje. Contenção de invasões é paliativa na Baixada Santista. O jornalista Sandro Tadeu, que inclusive participa aqui na Rádio Santos do programa Entre Linhas, ele trata a questão como enxugar gelo, expressão popular que melhor define a luta das autoridades para conter o avanço de moradias subnormais em áreas de preservação ambiental e expansão das favelas já consolidadas na Baixada Santista. Nós tivemos até pouco tempo atrás, há cerca de 2 semanas, nós tivemos aqui a constatação de mais um agrupamento irregular ali ao lado do Centro de Convenções de São Vicente. Como esse veio à tona, né? Foi filmado, veio para a imprensa, mas quantos outros nós não temos por aí? A questão da moradia, muito sensível aqui na Baixada Santista, Maxwell Rodrigues. Zé, e não só nesse caso, mas como em outros casos também. Nós temos aí, por exemplo, a situação ali da entrada de Santos pela Imigrantes, quando a Imigrantes foi construída e uma série de localidades foram ocupadas também inadequadamente. Isso é um caso que ocorre já há muitos anos e demonstra aí a ineficiência pública em fazer a gestão e principalmente o planejamento urbano das cidades. Nós temos aí uma concentração muito grande em determinadas localidades, mas, por outro lado, a ineficiência do planejamento para que nós possamos ter os locais adequadamente construídos e constituídos, porque a constituição dessas localidades é o que há de mais importante, para que você possa ter nessas localidades segurança, para que você possa ter saneamento e para que você possa ter as condições mínimas de sobrevivência em locais como esses aí. Então, porque você está falando da questão ambiental também, tem um impacto social muito grande. Primeiro que as pessoas não deveriam viver com as suas famílias em submoradias, né? Mas é algo que preocupa bastante, porque é muito difícil tocar nessa questão, mas nós percebemos que o núcleo de violência que assola aí o sistema Anchieta Imigrantes, ele está concentrado justamente as pessoas, a criminalidade se utiliza dessa estrutura precária de moradia para se sentir protegida e atacar essas localidades, causando também uma questão de insegurança. Fora isso, a questão da saúde pública, que as crianças, por exemplo, várias regiões da Baixada Santista, elas vivem em condições totalmente insalubres, ainda mais com ligações clandestinas de eletricidade, que aí
recorrentemente acabam traduzindo em incêndios e perdas materiais e perdas de vidas, por que não? Zé, fazendo um comparativo hoje, para que você faça, por exemplo, investimentos, dependendo do tipo de investimento que você quer fazer, você tem uma ação dos órgãos relacionados ao meio ambiente muito grande e você tem uma dificuldade para fazer esses investimentos. Agora, quando você tem esse tipo de ocupação, você não percebe a mesma atuação por estes órgãos como é feita em relação às questões de investimentos. Então existe uma diferença muito grande. O que eu quero dizer com isso, para que a gente possa exemplificar? Para que você possa, por exemplo, hoje construir algo em determinado local, você tem aí sim o envolvimento desses departamentos do meio ambiente muito severo. Você tem inúmeras legislações que você precisa atender. Por outro lado, a partir do momento que você tem essas invasões em locais que não são permitidos, você também não tem essa voracidade dos departamentos de meio ambiente atuando a fim de regular estes locais que são habitados inadequadamente. Então, a matéria também traz o seguinte, Rogério, agravante, que aqui pela internet você pode comprar uma moradia numa comunidade dessas. Tá aqui, ó, fazendinhas, 50 mil reais, você tem um portal Barracos, para você poder comprar a sua casa, quer dizer, é o cúmulo, né? Não, é o cúmulo, mas eu acho que a gente pode fazer uma análise um pouco mais profunda a respeito dessa situação. Isso é um reflexo. Se você perguntar se alguém quer ou gosta de morar numa habitação, numa favela, num aglomerado urbano precário, como os que nós estamos tendo na nossa região, claro que ninguém quer, mas isso é reflexo de uma política equivocada de habitação no nosso país. Isso é reflexo de uma economia que não cresce. Então, nós tivemos, infelizmente, políticos e políticas que não priorizaram a habitação. Por exemplo, nós temos na nossa região mais de 100 favelas. Bom, só em Guarujá nós temos quase 100 favelas. Você percebe que Santos, apesar de termos favelas também, é um número menor. Por quê? Porque nós não temos região física, nós não temos área física para poder ter mais favela. Em compensação, nós temos as habitações subnormais do centro da cidade, os famosos cortiços. E isso tudo é reflexo de falta de políticas públicas. As pessoas não querem morar em favela. Você pode ter certeza disso. Agora, você pontuou o caso, por exemplo, da comercialização de barracos e tudo isso. Isso é um ponto na linha. Agora, eu acho que o problema é lá atrás, o problema é incentivos. O Brasil, infelizmente, no Brasil não se planeja nada e nós não temos as políticas a longo prazo. Você percebe que ninguém consegue desenvolver projetos quando houve o PEC, por exemplo, da habitação. Não dá, ninguém consegue fazer. As políticas públicas, elas precisam respeitar as peculiaridades de cada região. Então, por exemplo, você falar em habitação popular em Santos, por exemplo, é impossível. Por quê? Porque nós não temos o solo, é inviável, o terreno é muito caro, então você não consegue fazer habitação popular. Então falta um pouco de sensibilidade, no meu modo de entender, na minha leitura, falta sensibilidade dos gestores públicos para que a gente tenha o fomento e nós tenhamos os incentivos à habitação respeitando as peculiaridades de cada região. Agora, não tem uma questão política aí? Política e de cultura política que a gente tem que banir, no meu entendimento. Que é o seguinte, o que alimenta essa máquina? Tem políticos... Falta de trabalho, Zé. Também. Falta de trabalho. Mas na outra ponta, você tem o reforço de pessoas que têm um benefício eleitoral com isso, que incentivam, mediante pequenas melhorias, usam isso como ferramenta de voto. E também,
eu posso também citar, eu percebo uma certa acomodação do poder público, já que é difícil você ter uma política habitacional, não é, e social consistente, você deixa as pessoas se virarem do jeito que elas querem para diminuir a responsabilidade do poder público. São duas vertentes aí, não estou dizendo aqui da Baixada Santista, mas que a gente percebe na realidade do nosso país como um todo. Não, eu entendo, Zé, eu entendo e eu sinceramente compreendo o seu ponto de vista, mas eu acho o seguinte, eu acho que não é papel do vereador, eu acho que isso, por exemplo, você ter um aglomerado urbano precário, você ir lá e ligar a luz, você fala assim, pô, caramba, aí você está incentivando o cidadão a ficar lá. Mas eu acho que não é o papel do vereador. O vereador, ele tenta amenizar um pouco o sofrimento daquele pessoal. Eu acho que a política, ela precisa ser de âmbito nacional. A política de habitação não pode ser, ela é de muita responsabilidade, não pode ficar na mão de um gestor regional, de um gestor municipal. Eu acho que ela tem que ser mais ampla. E eu acho que enquanto esse país, que tem uma dimensão continental, não tiver essa sensibilidade de você respeitar as peculiaridades, você inviabiliza que os gestores que consigam enxergar as suas cidades, as suas regiões de forma macro, consigam viabilizar a habitação popular. Você acha que dá para construir habitação popular em Santos, por exemplo, com metro quadrado a esse valor e com o segundo pior solo do mundo? Você precisa fazer, para um prédio de 5 andares, você precisa fazer uma fundação profunda, precisa estaquear até 45 metros. Onde o custo vai isso? Agora, existem outras fórmulas que você poderia utilizar para você conseguir viabilizar habitações populares. É diferente você construir um prédio habitacional aqui e outro em Campinas, por exemplo, que tem área para crescer, que tem solo interessante para uma fundação, o custo é muito mais barato. Então eu acho que essas peculiaridades regionais precisam ser respeitadas e não você vir com um plano nacional de habitação em que você não consegue viabilizar os projetos. E Rogério, deixa eu utilizar do teu conhecimento, eu acho que apesar de, caso você consiga superar todas essas questões inerentes às dificuldades técnicas e de custos, muito possivelmente você vai ter um departamento aí do meio ambiente que também não vai viabilizar projetos nesse sentido. Tô certo nesse meu entendimento? Não tenha dúvida, você precisa ter a área, é por isso que eu falei eu entendo que você precisa respeitar regionalmente, né, cada situação. A lei precisa, ela não tem que se moldar, mas ela tem que se adaptar à realidade. Eu tenho certeza, se você quiser construir um núcleo habitacional numa área próxima a uma área de preservação e tudo isso, você não vai conseguir. Mas a invasão você consegue. Esse é o caso, esse é o ponto, né? Percebe? A invasão, você não tem o empenho desses departamentos, vou dizer novamente, né? E esse ímpeto, como o Rick está dizendo aqui, com a mesma voracidade. Sim. Relacionado às questões de investimentos para resolver o problema. Você quer fazer um empreendimento, gerar emprego, investir, você tem inúmeras dificuldades aonde você afasta o empreendedor nesse sentido. Isso é verdade. Mas quando você tem um caso como este de invasão, me parece que é cômodo para a gestão pública deixar este tipo de condição. E aí me parece que é muito mais uma relação de interesses do que necessariamente de solução desses problemas. Muito bem, vamos em frente com o nosso programa Bom Dia CDL, lembrando que hoje teremos a agenda portuária, hoje com 2 convidados aí, o secretário de Assuntos Portuários do município de Santos, Eduardo Lopes, e o capitão Alberto Pinheiro Guerra, que é o Alberto Pinheiro, que é o capitão dos portos, que vai conversar conosco também sobre essas questões da área portuária. 7h13. Ana Novaes, os ouvintes podem participar conosco também aqui do nosso programa. É isso mesmo, Zé. Bom dia aos ouvintes da Santos FM, os companheiros de bancada aqui presente. Para participar do programa é muito fácil, tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444.
pelo telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da Santos FM para participar do programa. Ô, Jane, também tem já uma mensagem aqui, né, especial do nosso ouvinte que entrou em contato conosco. Quer dizer que hoje é um dia especial? Vou até fazer você divulgar aí, né? Vamos lá. É isso aí, Zé. O Fábio do Imbaré tá dando parabéns aos radialistas pelo seu dia, que é hoje, né? Parabéns. É isso aí, era dia 21, né? Recebeu uma segunda intenção. 21 de setembro, né? Ah, pô, um pouquinho de confete pra gente, né? Radialista, pô, é uma categoria muito bacana, uma profissão muito bacana, mas muito sofrida e muito desvalorizada. Essa é a realidade, não é? Então, mando aí um abraço ao Rick Santos e vocês também que estão vivendo essa rádio experiência, né? O rádio realmente é muito envolvente e as pessoas aqui estão abertas, né, a receber essa diferença de opiniões, a convergência, a divergência, e isso que é muito importante. Estamos aqui com desprendimento, vocês são exemplos disso, para debater temas de interesse comunitário, interesse público. Isso é muito bacana. Então, uma função de suma importância, né, Zé? Porque leva diariamente informação para as pessoas, e a informação, ela provê o poder de comparação, o que é muito importante para o conhecimento. E o que é mais bacana, Zé, é você ajudar as pessoas a formar sua própria convicção, né? Através de opiniões e tudo, as pessoas vão escutando. É verdade. Nesse horário do dia, por exemplo, que, né, a cabeça tá bem fresca. É verdade. Né? As pessoas estão se dirigindo ao trabalho, tudo, e você ajudá-las a formar sua convicção a respeito dos assuntos, acho que é muito importante. Ok, bom, vamos para o primeiro intervalo do Bom Dia CDL. Voltamos já já com a agenda portuária. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Muito bem, de volta às 7h17 com o nosso programa Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia. Aqui Zé Torquato, vamos ao vivo até às 8 da manhã e eu tenho um recado importante, apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, uma empresa realmente que é referencial em atendimento odontológico aqui na nossa região, tanto que é certificada pelos 9001 em todos os seus departamentos. Não é? A APO leva a sério esse atendimento, esse benefício de saúde que tem o respaldo de muitas empresas aqui da região. Ela é parceira da CDL Santos Praia, por exemplo, do Grupo Mendes, do Complexo Santa Cecília, do Jornal A Tribuna, entre outras empresas importantes, além da parceria com Santa Casa Saúde e Unimed também, para você, de repente, ter uma assistência qualificada, é o que a APO faz por você. Ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. Vamos falar do Porto? Agenda Portuária. 7h18, recebendo aqui na Agenda Portuária de hoje, como já anunciamos, o capitão dos portos, Alberto José Pinheiro de Carvalho, já está conosco aqui na bancada. Bom dia, capitão, seja bem-vindo. Bom dia, Zé. Bom dia, secretário Eduardo Lopes, Rogério Conde, Marcos Céu Rodrigues, que estão aqui com a gente. E bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Santos. É um prazer estar aqui nesse debate. Prazer é todo nosso e também muito reforçado, né? Quem representa a secretaria, né? O comandante da Secretaria de Assuntos Portuários de Santos já esteve conosco no rádio, na TV. Retornando, agradecemos mais uma vez por ter aceito o convite, o secretário Eduardo Lopes. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Rogério, Maxwell, comandante Pinheiro de Carvalho, Zé RI, agradecendo pela oportunidade de estar falando desse assunto tão relevante que é para Santos, para a região que é Porto Santos. Ok. Primeiramente, capitão, gostaria que o senhor fizesse um breve resumo das atividades da Capitania dos Portos que são mais ligadas ao setor portuário, por favor. Bem, a Capitania dos Portos, ela tem uma grande responsabilidade com relação às atividades do porto, principalmente porque já na entrada do navio ela tem que dar o despacho, o famoso despacho do navio. Então, juntamente com outras instituições, a Capitania recebe a documentação e naturalmente verifica se está tudo ok com os navios e autoriza a entrada do navio, bem como no movimento de saída também tem o processo inverso, também dá o despacho de saída. Além disso, a Marinha faz, através da Capitania dos Portos de São Paulo, ela realiza inspeções nos navios
para verificar as condições de segurança da navegação, os equipamentos, né, todos os dispositivos relacionados com a segurança da navegação e também da salvaguarda da vida humana. Um outro aspecto que cabe também à autoridade marítima, por meio do seu agente, que é a capitania, é verificar a questão da poluição hídrica, né? Se os navios estão cumprindo as normas, se os equipamentos e as atividades relacionadas principalmente com abastecimento de combustível estão feitos dentro das regras de segurança para evitar o risco, né? De reduzir o risco e evitar a poluição hídrica. Uma outra atividade importante da capitania diz respeito ao cumprimento do acordo de Vinha del Mar. É um acordo estabelecido entre os países, esse Vinha del Mar, em semelhança ao acordo de Paris que ocorre na Europa. Aqui na América do Sul, o Vinha del Mar é um acordo em que estabelece que os navios devem sofrer uma inspeção pela autoridade do porto, né, a autoridade marítima, com relação também a vários requisitos de segurança que são compromissos perante a Organização Mundial Marítima Internacional, a Organização Marítima Internacional. Então, é uma atividade que a Marinha também faz. E uma outra que talvez seja assim, mais familiar aqui de Santos é a questão da dragagem, né? Nós acompanhamos a questão da dragagem, cabe à autoridade portuária fazer a manutenção da dragagem e nós fazemos uma análise da batimetria e sugerimos a alteração ou não do calado. Bom, o secretário Eduardo Lopes, já vou passar a palavra aqui para o Maxwell Rodrigues. Rogério Conde, evidentemente, fica à vontade para participar do nosso quadro, porque nós aqui sempre discutimos logística, tecnologia, não é? A questão mesmo do business do porto. Hoje a gente vai um pouco além, até para traduzir um pouco para o nosso telespectador que vem preocupado, secretário, com a questão dessa maior incidência de ressacas. Nós tínhamos a impressão que era só aqui em Santos, mas hoje não. Tivemos no Rio de Janeiro, tivemos aí em Santa Catarina. O capitão também pode falar sobre isso, como é que a Marinha do Brasil está vendo esses fenômenos que estão acontecendo com mais frequência, mas especialmente aqui em Santos, não é, secretário? Muitas pessoas, e a gente sempre tenta clarificar isso ao máximo, com o máximo de opiniões, para saber qual é o real efeito da dragagem sobre essa questão do aumento das ressacas e o que está sendo feito, conversado aí no dia a dia da Secretaria de Assuntos Portuários aqui de Santos. Bom, Zé, você tocou num ponto extremamente importante. Se alguma coisa foi boa nessas últimas ressacas que aconteceram, foi ter ficado público que a ressaca independe da dragagem. Lógico que a dragagem, isso é uma coisa que todo mundo concorda, que a dragagem oferece uma certa contribuição para o que acontece na ponta da praia, porque coincide ali a entrada do canal, coincide em alguns momentos quando a gente tem vento de sudoeste, e isso acaba maximizando aí a questão dos efeitos da ressaca. Mas, se você me permite, essa é uma discussão inócua, estéril, pelo seguinte, nós temos um grande bem, um grande patrimônio que é o Porto de Santos. Então, é irrelevante essa discussão em relação à dragagem, porque de fato o que nós temos que fazer? Temos que continuar dragando o Porto de Santos. O Porto de Santos precisa chegar aos seus limites operacionais, porque é uma riqueza para a gente, gera emprego, gera renda. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer obras que vão proteger o canal do assoreamento, porque também é uma coisa que todo mundo concorda, que a areia da praia sofre uma rotação e pelo fato do canal ser mais profundo, parte dessa areia escorrega para o canal de navegação, que é mais profundo. Então, de uma certa forma, acaba desequilibrando, interferindo nesse equilíbrio que haveria aqui no balanço aqui da rotação das areias. Então, nós temos que fazer obras que vão proteger o canal de assoreamento e vão proteger a praia da erosão. E mais do que isso, nós temos que aproveitar o material dragado para colocar do lado de dentro e provocar o engordamento da praia. É exemplo do que ocorre em diversos lugares do mundo. Então, me parece que essa seria a colocação correta. É uma discussão inócua, a não ser que buscar culpados
não tem sentido. O que nós temos que buscar são as causas e trabalhar as causas para que todos em conjunto possam mitigar. Afinal de contas, nós somos uma Bahia que não compreende só Santos, compreende outros municípios, e esse conjunto todo precisa ser visto. Secretário, eu tenho o pensamento muito similar ao do senhor, e já comentei isso em outras oportunidades, que o que ocorreu na última oportunidade, na ressaca, no meu entendimento, é como um acidente de avião. Foi uma série de circunstâncias que ocorreram dentro de um espaço curto de tempo e que contribuíram para aquela situação que nós tivemos. E não só isso, me parece que nós nunca dragamos o Porto de Santos, né? Me parece que hoje, pela relação de dragagem, estão imputando todas as responsabilidades a esta questão. O que não é uma verdade absoluta, porque nós já dragamos o Porto há muitos anos e não tivemos essa consequência como tivemos nos últimos tempos. É evidente, o Porto de Santos ele não pode parar e ele tem que dar continuidade, até porque ele movimenta toda a máquina metropolitana que nós temos hoje aqui na nossa região, e é de suma importância para isso. Mas eu tenho, não só relacionado à dragagem, mas também dois questionamentos aí para se utilizar, não só do secretário de Portos aqui hoje, mas também como o nosso capitão de Marinha. Se nós estamos hoje tecnologicamente, capitão, preparados para podermos atender toda a modernidade portuária mundial? Esta é a minha primeira pergunta. E se, secretário, hoje o Porto de Santos continua atendendo todos os requisitos do ISPS Code imputado pelos Estados Unidos a todos os portos do mundo? Bem, Maxwell, o Porto de Santos, como todos sabem, é o maior porto da América Latina e tem apresentado um nível de produtividade muito grande, né? Então, é claro que a tecnologia é ela vive em constante evolução, né? E naturalmente, até pelas condições atuais econômicas do Brasil, naturalmente pode ser que haja alguma defasagem em relação àquilo que há de ponta, né, em outros países onde é possível manter essa tecnologia up-to-date. Então, é claro que há sempre o que modernizar, o que melhorar, mas o que a gente identifica é que dentro das condições que são impostas, da realidade atual, um esforço, né, das instituições envolvidas na atividade do comércio marítimo em buscar acompanhar essa modernização. Nós temos a felicidade de ter um porto onde o nível de segurança, né, é considerado bastante alto, né? Então, é claro que a tecnologia está aí para ajudar, e eu tenho certeza que em breve ela vai ser acrescentadas novas tecnologias para modernizar a operação, tanto da entrada, o controle de entrada e saída, como a própria operação do terminal. Mas eu considero que o porto ele está numa situação aceitável dentro das condições atuais da economia, né? Pergunto isso, capitão, porque a gente percebe nos últimos tempos o grande volume de apreensão de drogas no Porto de Santos em virtude da utilização de tecnologia. Nós tivemos aí essa semana a condenação daqueles marginais que se utilizaram de lanchas e atiraram na Polícia Federal e assim sucessivamente, se utilizando também de tecnologia e as câmeras de monitoramento do canal do Porto. Nós percebemos também uma diminuição significativa no tráfico de pessoas, e era uma coisa que a gente percebia que existia há 5 ou 8 anos atrás. Isso também em virtude do controle de acesso que é impetrado no Porto de Santos. Então a minha pergunta está relacionada a isso. Eu percebo que todos os órgãos vêm se utilizando desses mecanismos a fim de prover maior segurança para o Porto de Santos. Bom, Maxwell, no meu caso, eu vou na linha do que diz o capitão dos portos.
Realmente, se nós atendemos os requisitos do ISPS Code, sim, atendemos. Podemos fazer melhor, temos tecnologia melhor disponível? Sim, temos. Mas é um caminhar, né? É um caminhar. Acredito que o Porto de Santos, pela importância, sempre merece o que há de melhor. Sempre quando nós interagimos aí com as autoridades federais que têm alguma intervenção no Porto, é isso que a gente coloca. E o Porto de Santos merece um tratamento diferenciado pela importância que tem, pelo que representa para o Brasil. Mas ainda sobre a dragagem, eu queria dar uma notícia em primeira mão. Pois não. Tá? É uma notícia que ninguém sabe, mas vou passar aqui para vocês, então, em primeira mão. A Prefeitura organiza, junto com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, organiza um seminário que vai trazer, que é destinado à opinião pública, que vai dizer para a opinião pública basicamente o seguinte: no primeiro segmento vai mostrar o que aponta os estudos em relação a esse problema das ressacas, esse problema da erosão. Então vai ser a primeira parte, vai se trazer aí, por exemplo, a USP realiza no momento um grande estudo, assim como outros organismos, outras entidades, também têm estudos em relação à questão das mudanças climáticas, da elevação do nível do mar, das ressacas, da erosão, da dragagem, enfim, desses aspectos todos. Em uma segunda parte, nós teremos especialistas aí do mundo, de alguns lugares do mundo e de algumas empresas brasileiras que vão falar sobre as soluções. E a terceira parte, nós vamos ter uma pessoa falando do caminho que se deve seguir em relação ao licenciamento dessas obras. Sempre lembrando o seguinte, que o porto é administrado pelo governo federal. As praias e então os terrenos adjacentes, conforme diz a Constituição, artigo 20, inciso 4, são bens da União. Então nós temos que ter um grande entendimento, as cidades envolvidas, o governo federal e até mesmo o próprio governo do estado, para que a gente crie esse ambiente que eu citei anteriormente, ambiente de entendimento e de solução dos problemas que afetam aqui de forma muito intensa, que passaram de uns tempos para cá, passaram a ser muito agudos, que é essa questão aí da ponta da praia e também da inundação da zona noroeste, também de parte de São Vicente. 7h32, agradecemos aqui o secretário da DOPS, a informação em primeira mão, né? Ele está hoje no quadro Agenda Portuária, aqui no Bom Dia CDL, junto com o capitão dos portos, Alberto Pinheiro de Carvalho, e o Rogério Conde vai fazer um questionamento aos nossos convidados. Isso, eu quero levar esse nosso bate-papo para um outro caminho. Capitão como autoridade militar, ligado aos nossos secretários como autoridade civil e tudo, e eu estou aqui no papel, o Maxwell é um consultor da área, um empresário e tudo, e eu estou aqui como um cidadão mero mortal. Então eu queria saber da visão de vocês, com essa visão pouco, não simplista, mas de alguém que não é da área, a questão que aflige mais a nós, meros mortais, por exemplo, que é o caso que eu acho uma pena, da falta de uma política náutica, por exemplo, em Santos. Nós estamos aqui falando do maior porto da América, nós temos aqui uma infraestrutura, a cidade depende do porto, mas nós não temos uma cultura náutica, por exemplo, nós não temos uma marina pública nessa cidade que tem esse porto tão importante. Nós estamos vendo agora os reflexos, eu sei, da economia, mas também do custo operacional do porto com relação aos cruzeiros marítimos, por exemplo. Então eu queria saber de vocês que isso impacta, eu pergunto isso porque isso impacta diretamente a sociedade, de forma geral, a sociedade civil. Questão, eu não sei se por força do custo ou o que pode estar acontecendo de estarem os cruzeiros não acontecendo, e também por que não há esse incentivo, se existe alguma proibição ou algo proibitivo que a gente não tem até hoje, por exemplo, esse incentivo a marinas na cidade. Tá, vamos falar primeiro então dos cruzeiros, depois das marinas. Bom, dos cruzeiros o que acontece são ciclos, né? Então vivemos aí um ciclo, né, que foi um grande boom aí dos cruzeiros marítimos, e o que aconteceu basicamente é um aparecimento do mercado, aparecimento de mercados novos, mercado da China, mercado agora de Cuba. Um grande operador de cruzeiros do Brasil, a Pumantur, tirou seus navios do Brasil, mudou para Cuba, está fazendo cruzeiros em Cuba.
um operador, a CVC, acabou afretando um desses navios, está trazendo para cá. Então, acho que nós, vivendo aí um ciclo de economia pobre que nós vivemos, né? Então, as empresas de cruzeiros acabaram se adaptando e fizeram dessa próxima temporada ser uma temporada mais restrita, com um número menor de escalas, e eu acho que é uma passagem para algo que vem aí na frente, que é a retomada, enfim, não, talvez não com aquele vigor, né, que 1 milhão de passageiros nós chegamos a ter, mas um número superior ao que nós temos movimentado na atualidade. Com relação às marinas, você tem razão, nós não temos nenhuma marina no município de Santos. Poderíamos até ter ali na área continental, até aproveitando o canal, mas por N razões, me acredito que sejam mais questões ligadas a questões econômicas, nós não temos marina. Projetamos até uma grande marina, que é no Porto Valongo, esse encantado Porto Valongo, para o qual nós dependemos de ações do governo federal. Em 4 anos de governo, nós tivemos diálogo, interlocução com exatamente 8 ministros que cuidavam de portos. Então nós sofremos nesses 4 anos uma questão de interlocução, uma solução de continuidade, e a grande obra, né, a grande condicionante do projeto Porto Valongo, que é o mergulhão, que custa uma obra cara, nós não conseguimos fazer com que esse projeto andasse, porque absolutamente nós não tivemos interlocutores, os interlocutores entravam e saíam. Quando você conseguia explicar todo o projeto, você marcava uma segunda, uma terceira reunião, simplesmente elas não aconteciam. E é lamentável, né, porque aqui a gente discute um mergulhão de 900 metros de comprimento, enquanto lá nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, em Long Beach, eles fizeram o mergulhão deles, né, que é o Alameda Corridor, com 32 quilômetros, né? Então, é uma questão de foco. Como é que eles resolveram lá? Eles criaram uma entidade que cuidou do projeto, cuidou do financiamento. Cada container, cada tonelada de carga que passa nesse corredor, paga um determinado valor, é recolhido, paga o financiamento e tem uma autoridade que administra. Uma coisa muito simples, né? Então, será que nós não temos competência de repetir esses bons exemplos? Será que a gente não tem competência para fazer aqui 900 metros de mergulhão? Será que existe gente tão mais competente que consegue fazer 32 e a gente não? Obviamente a gente precisa cuidar de volumes, fazer comparações, volume de contêineres que são movimentados lá e aqui. Mas enfim, soluções são possíveis, mas a gente não tem tido, lamentavelmente. O que acontece na faixa portuária é de domínio do governo federal. Então, da cidade sempre houve disposição. E nós temos que resgatar isso, porque o projeto Porto Valongo, onde existe uma marina projetada, é de extrema importância para Santos. Significa a revitalização de uma extensa área do centro de Santos. Uma área degradada, Valongo, ali no Valongo, no Paquetá, no centro histórico. Nós precisamos dessa área de volta para a cidade. Nós precisamos ter esta área muito bem resolvida, essa área atraindo turistas e até mesmo, eventualmente, até com um segundo terminal de cruzeiro. Por que não? Em todos os lugares do mundo, os terminais de cruzeiro são o centro da cidade. Os turistas aproveitam o centro da cidade. E nós precisamos pensar nisso, nós precisamos trabalhar para isso. A gente precisa ter uma união e, acima de tudo, a gente precisa ter a sorte de termos no governo federal um interlocutor que se interessa por esse assunto. Hoje em dia é extremamente difícil você conversar. Nós não temos dinheiro nem mesmo para dragagem. Então, como é que nós vamos ter? Você vai conversar, o pessoal fala, olha, isso por enquanto não dá para conversar. E aponta para a gente um horizonte de 2, 3 anos na frente. Olha, daqui a 2, 3 anos vai dar para conversar. Pelo visto, nós vamos ter que esperar mais 2, 3 anos. A fórmula está pronta, secretário. Precisa da iniciativa privada para fazer todos os investimentos que são necessários. Nós tivemos aí um movimento há algum tempo atrás, dando a possibilidade de concessão para terminais de movimentação de carga para a iniciativa privada, e o resultado é esse que a gente tem hoje no Porto de Santos. Inúmeros terminais movimentando, conforme até o próprio capitão disse, com uma velocidade extremamente grande, terminais hoje que estão com as melhores
tecnologias disponíveis no mundo, mas precisamos ainda fazer esta gestão de acesso ao porto. Eu falo não só na questão mar, mas também na questão terrestre, para que a gente consiga atender todos os anseios desse porto. Mas eu acho que um dos principais debates que a gente precisa começar a ter, secretário e capitão, é a municipalização do porto. Eu acho que isso é de suma importância. Nós temos hoje a gestão federal dos portos e propriamente o pessoal que está em Brasília não sente o dia a dia da operação dos portos brasileiros. Você sabe que sobre isso o prefeito do Rio de Janeiro, das ações que ele pretende tomar é a privatização do Porto do Rio de Janeiro. Discuti esse assunto com o prefeito ficou muito feliz de receber reforço e vem se somar aí a nossa opinião, que de fato é exatamente isso. Nós precisamos aqui ter o poder local de fato participando da vida do porto, das decisões mais relevantes. A iniciativa pública, ela fiscaliza e arrecada. A operação, eu acho que ela tem que partir para a iniciativa privada. E se o Zé me permitir, pois só não. a última colocação, já que o Rogério tocou nesse assunto, e eu gostaria até da opinião do capitão. Capitão, nós estamos agora próximo ao verão, né? E nós temos aí inúmeras embarcações que se utilizam das mais belas praias que nós temos aqui, não só em Santos, mas também no Guarujá. Quais são as recomendações da Marinha para os usuários dessas embarcações, já que o verão está chegando agora no próximo mês? Bem, Maxwell, obrigado aí pela pergunta. Só retornando um pouco à questão do Rogério, para a capitania, naturalmente, uma marina pública vai aumentar o trabalho, mas não estão preocupados com isso, né? Sabemos a importância da atividade, a vocação da região para as atividades náuticas e, naturalmente, uma marina pública iria atender esse anseio, né, da população de se utilizar das praias do mar, da região, para curtir essas atividades náuticas, né? Com relação à proximidade do verão, a importante recomendação é que aquelas pessoas que vão fazer uso, né, de embarcação, vão aproveitar as suas férias, o fim de semana, com os amigos, com os familiares, ter atenção às precauções de segurança, né? Nós, nos últimos anos, temos verificado uma redução nos acidentes com embarcação, mas mesmo assim tem ocorrido alguns que nos entristecem, né, principalmente quando tem perdas de vidas humanas. Então a recomendação é que antes de se fazer ao mar, de sair com a sua família e com seus amigos, tenha precaução, né, na questão de segurança, evitar conduzir embarcação sob efeito de álcool, né, que isso aí sem habilitação, né, a embarcação irregular. Sim. Essas questões todas são importantes para que todos, tanto as pessoas que estão dentro da embarcação como aquelas que estão fora, na praia, também possam aproveitar seu horário de lazer de uma maneira segura, sem acidentes. E lembrando que a capitania usa bafômetro também. Nós estamos preparados com equipamento para... naturalmente a ideia é fazer uma campanha de conscientização. Isso, eu queria tocar nisso, capitão, porque também a pessoa, às vezes também dá uma motonáutica na mão de uma pessoa sem habilitação, às vezes menor de idade e tal. Acho que mesmo mazelas do trânsito a gente vê também essas imprudências que têm que ser coibidas, e mais do que isso, a campanha de educação é fundamental. Sim, é isso aí, Zé. Então a grande mensagem é essa, né? Ter atenção, até podemos pegar um gancho, né, na recente alteração, alerta, né, com a alteração da lei de trânsito, para lembrar também que isso se aplica também, né, as mesmas precauções de segurança, a questão do uso do álcool, a questão da habilitação, se aplica também às embarcações. Bom, queria agradecer ao capitão dos portos, o capitão de Mar e Guerra, Alberto Pinheiro de Carvalho. Muito obrigado, capitão, por atender o nosso convite. Estaremos aí juntos em outras oportunidades. Parabéns pelo trabalho da capitania. Obrigado, Zé. Obrigado, Rogério. Obrigado, Maxwell. Obrigado também ao Eduardo Lopes por estar compartilhando esse momento aqui de discussão e de esclarecimento junto à população. Bom dia a todos. Ok, agradecimento redobrado ao secretário de Assuntos Portuários, Eduardo Lopes, que jamais nega um convite. Nós está sempre disposto
a conversar, não conosco, mas com a opinião pública da Baixada Santista. Obrigado aí, Zé, enfim, aos companheiros aqui de mesa, ao capitão dos portos. E quando o comandante falou das atribuições, tem uma que eu acho que é de extrema, aliás, são duas que são de extrema importância. A capitania também checa a habilitação dos tripulantes que conduzem os navios, e a capitania também cuida de um aspecto que é a troca de água de lastro, para evitar que nós tenhamos aqui na nossa costa a vinda de espécies estranhas. Então, também é um trabalho que eu gostaria de destacar que a capitania faz aí em nossa defesa. Então, um abraço a todos. Zé, estou sempre à disposição, basta chamar. Exatamente, e como nosso ouvinte diário também, né, que eu sei que o secretário Eduardo Lopes nos prestigia sempre assim, como capitão, se não houve constantemente questões de trabalho, está convidado a acompanhar nosso trabalho aqui pela CDL Santos Praia. Bom dia, CDL, que termina o quadro Agenda Portuária. Agora são 7h46, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL ao vivo aqui na Santos FM 92.5. Programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo. Hoje na bancada os comentaristas Rogério Conde, Maxwell Rodrigues. Tivemos há pouco a participação do capitão dos portos de Santos, Alberto Pereira de Carvalho, e também do secretário de Assuntos Portuários do município, o Eduardo Lopes. E agora vamos saber como é que está a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas de operação, tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa de operação, espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas de operação, tempo de espera de 30 minutos nos 2 sentidos. Vamos às estradas, operação normal 5x5. Anchieta lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 20 ao 17. E do quilômetro 13 ao quilômetro 10. Caminhões com destino a São Paulo devem utilizar obrigatoriamente o trecho de serra da Via Anchieta. Imigrantes lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetro 16 ao 14 e do 13 ao 11. As demais rodovias do sistema com tráfego normal. Bom, ontem tivemos a realização do Exame Nacional do Ensino Médio para cerca de 8.400.000 estudantes que foram aí inscritos, com uma abstenção de 30%, né, deles, e um número também significativo de estudantes que não puderam fazer o exame. A gente já vai trazer o número aqui com precisão, não é? Não puderam fazer o exame por conta das escolas ocupadas. E a escola ocupada é uma realidade aqui em Santos também, no caso não é escola, não é? Na Unifesp, ocupantes declaram que não há previsão para desocupação do espaço. Eles negam qualquer pedido de entrevista, né? Por uma fresta no portão, uma das envolvidas no protesto apenas informou que não há previsão para deixarem a faculdade. Por meio da página do Facebook SJ Ocupada, os alunos solicitaram doações de medicamentos e botijões de gás. No entanto, no último sábado já tiveram um post, né, que confirmava terem recebido índice suficiente para suprir suas necessidades. Essa invasão ocorreu no último sábado, é isso? No último sábado, no Unifesp, ali o campus ali da Campos Melo, Silva Jardim ali. Da Silva Jardim, exatamente. E os alunos estão aí ocupando mais um lugar que, se não vai abrigar o Enem, é mais deste protesto que toma conta do país. Só lembrando que no estado de São Paulo não tivemos nenhuma escola que teve o Enem não realizado por conta das invasões, mas o fato é que essas ocupações persistem. Os motivos são a reforma do ensino médio, contra a reforma do ensino médio, que está em trâmite aí em Brasília, e também a PEC que limita os gastos, que limitaria os gastos da educação, a PEC 241, Maxwell Rodrigues. Zé, tem um pensamento bastante claro sobre isso. Eu acho que essas questões de invasão são caso de polícia. Você não pode deixar com que uma pequena parcela da sociedade, em virtude das manifestações, seja ela
qual for, venha a comprometer uma boa parcela daquelas pessoas que querem necessariamente estudar, fazer as provas, estão mobilizadas, estudaram para isso, gastaram tempo para isso e não podem fazer a prova na data prevista da qual se planejaram em virtude dessas manifestações. Então, assim, eu acho que a manifestação ela tem que ocorrer, ela deve existir, mas tem local para isso, tem espaço adequado para isso. E ocupação, pelo período que está sendo, vem comprometendo uma boa parcela da sociedade honesta e justa que vem se preparando e se utilizando da educação para que possam ter uma condição melhor no futuro. Aí, olha, o Maxwell, eu vou na linha do seu raciocínio. Eu acho, vou até um pouco mais além, eu acho um verdadeiro absurdo, porque se você conversar com esses jovens que lá estão, e na grande maioria das ocupações, 405 escolas ocupadas em todo o Brasil. Se você for realmente bater na porta de todas elas, na grande maioria, esses que estão fazendo a ocupação e tudo, não sabem nada a respeito do que realmente significa a PEC de redução de gastos, não sabe o procedimento, não sabe como vai ser. Se você falar sobre a reforma do ensino, a grande maioria também não sabe qual é o alcance dessa reforma e principalmente qual é o objetivo dela. Pode se questionar um ponto ou outro, mas não sabe o conteúdo disso. Então eu sinceramente entendo e enxergo essa questão das ocupações como um movimento político. Eu acho que ainda é resquício de algumas alas e principalmente sindicatos e tudo de esquerda que perderam agora ou que não conseguem ainda aceitar a questão do afastamento da presidente Dilma e de toda uma situação política que existia no país. Então eu sinceramente vou na linha do Maxwell. Isso é caso de polícia. Eu acho que se você quer protestar, existem outros mecanismos, outras formas de você fazer esse protesto com tão ou mais significado e abrangência do que você ocupar uma escola, ocupar um espaço público e você prejudicar aqueles que estão querendo se preparar. E eu vou ressaltar isso. Essas pessoas não sabem do que elas estão falando. Elas são contra algo que elas ainda não entenderam. E podem se questionar, mas primeiro você precisa entender, e não é o que acontece, tenho certeza disso. Inclusive já li bastante coisa a respeito de repórteres indo a essas escolas ocupadas, se fazendo de estudantes e tudo. O cidadão não sabe a abrangência da PEC, não sabe qual o mecanismo, o gatilho que vai ser utilizado, e, enfim, eu acho que é político e isso precisa acabar. Bom, os alunos vão fazer, os que não puderam fazer por causa das ocupações, dias 3 e 4 de dezembro. Pois não, Maxwell? Absurdo, Zé. E o que mais me espanta é o governo atual ficar esperando uma mobilização social em virtude do que vem ocorrendo para que ele possa se manifestar. Isso está bastante claro também. Então o governo não toma nenhuma atitude porque a sociedade não se posiciona, não se mobiliza. Fica com medo, né, Maxwell? E fica com medo de tomar alguma ação para que não haja retaliação. É difícil você, como um governador do estado, tudo é difícil você também, a gente até entende, mas é difícil você autorizar, por exemplo, a polícia que entre na escola e até faça porque menores de idade, tem muitos menores de idade. É delicado e por isso que eu falo e afirmo que é político isso. Porque existem sindicatos, professores, inclusive ligados a movimentos de esquerda e tudo, que acabam incentivando e inflamando para que esse tipo de ocupação ocorra. Bom, eu só queria perguntar para os dois analistas, para fechar a questão do Enem, que houve um pedido, não é, de um promotor do Ministério Público do Ceará para que não fosse realizada a prova, porque ela causaria um prejuízo em termos em relação aos que já fizeram o exame agora, né, que quebraria a isonomia, porque seriam aplicadas evidentemente duas provas diferentes, né? E uma juíza do Ceará indeferiu o pedido. Como é que vocês encaram esse mérito? Foi uma decisão correta do judiciário? No meu entendimento, em virtude do que vem ocorrendo em relação às ocupações, eu acho que todas as provas deveriam ser prorrogadas. E aí você não prejudicar um
ou outro. Por que eu digo isso, Zé? É evidente, quando você estuda, se dedica, se planeja e está preparado para executar, seja uma prova ou um trabalho, você fez isso ao longo de um tempo. E você pode ter aí uma série de condições naquela data específica. E aí a tua condição de concorrência, porque na verdade o Enem nada mais é do que isso, em virtude da sua preparação, muitas vezes ela pode ser prejudicada em virtude de que algumas pessoas tenham a condição de fazer um tipo de prova e outras pessoas algum outro tipo de prova diferente daquele que foi proposto inicialmente. Então, se existe um problema como está sendo realizado hoje, eu acho que seria o mais correto prorrogar todas as provas para dezembro, para que isso fosse dado a condição de igualdade a todos os estudantes. Eu enxergo que esse seria o cenário ideal, que todos realizassem a prova na mesma data. Mas eu discordo um pouco do Maxwell. Eu acho que, em virtude desse acontecimento todo, eu não vejo problema de se fazer esses que não puderam se utilizar desses espaços ocupados, que realizem a prova em outra data. Não é o ideal, mas pode acontecer. Eu acho que não vai haver prejuízo, até porque eu sei que muitos jovens acabam fazendo ainda faltando um ano para terminar, mas fazem a prova como uma experiência. Eu acho que prova é prova, você modifica, o conteúdo é aberto a todos, então você mudar a prova, você tem uma redação muito importante, que nessa prova teve como tema a questão de intolerância, enfim. Aí você pode abordar um outro tema tão importante quanto, enfim, eu acho que prova é prova, e você, com um conteúdo vasto que nós temos, pode reformular a prova de outra forma, sem prejuízo aos que já realizaram. Bom, vamos ao apoio cultural da Home Life, assistência domiciliar, uma equipe multidisciplinar para atender você, principalmente a família do doente. Tem o lado psicológico também. É uma equipe muito qualificada de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, que você precisar para ter um atendimento domiciliar, desde o mais simples ao mais complexo. A Home Life tem 10 anos de mercado, inaugurou uma nova sede para melhorar o seu atendimento, Dana Costa 146, 17º andar. Telefone é 3202-6440. Home Life, assistência domiciliar em Home Care. Vamos às informações do esporte. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, aos convidados, ao Maxwell, feliz da vida, porque o São Paulo dele conseguiu um grande resultado. Sábado, jogando no Morumbi, o São Paulo atropelou o Corinthians, fez 4-0, chegou a 45 pontos ganhos e não tem chance nenhuma de rebaixamento. Quem jogou e venceu na rodada foi o Santos Futebol Clube, em Campinas, 2-1 de virada para cima da Ponte Preta, jogo que mais uma vez contou com a mão do técnico do Santos, Dorival Júnior. No intervalo fez uma substituição, o time melhorou e muito, e no segundo tempo conseguiu a virada, com gols de Ricardo Oliveira e também Copete. O jogo foi às 11 da manhã e o Santos ficou a 3 pontos do Palmeiras, que às 5 da tarde jogou no seu estádio e venceu por 1-0 o Internacional. Com o resultado, o Palmeiras é o líder do campeonato, 6 pontos à frente do Santos Futebol Clube. Faltando aí 4 rodadas, o Palmeiras está muito perto de conquistar mais um título nacional. Quem está numa situação complicadíssima é o Internacional, em que perdeu ontem para o Palmeiras e está na zona do rebaixamento. Campeonato Brasileiro dá um tempo, volta apenas daqui a 15 dias. Isso porque quinta-feira temos Brasil e Argentina e na outra terça-feira o Brasil, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Rússia enfrenta o Peru jogando fora de casa. Seleção brasileira em campo, Campeonato Brasileiro só daqui a 15 dias, viu, Zé? Então, o Maxwell quer falar com você, ele tá feliz. Ele ficou escondido esse tempo todo, não sei porquê, hoje ele quer falar com você, viu? Ricardinho, mas espera um pouquinho antes do Maxwell, bom dia. Ficou escondido, mas não dentro do armário, né? Não. Ricardinho, então tá, sabe que eu te considero um dos melhores comentaristas esportivos do nosso país. Só ficou faltando 4-0 fora o baile, hein? Não, baile não, chocolate. Segundo tempo, é verdade, São Paulo jogou muito bem. E Oswaldinho de Oliveira tem a cara de pau de falar que o Corinthians jogou bem.
Eu não sei, eu acho que o Oswaldinho tá cheirando a meia. Só pode ser. Não tem outra saída aí, ó. Tá certo. Ô, Ricardo, você mantém seu prognóstico que o Palmeiras vai ganhar o título? Já era, amigo. Pode esquecer. O Santos ontem colocou muita pressão pra cima do Palmeiras. Oi? Olha, vamos ver, né? Esquece. O Santos tem que ganhar os 4 jogos e o Palmeiras não pode ganhar 2, Pode esquecer. Infelizmente, pro torcedor do Santos, o Santos demorou um pouquinho para entrar no campeonato, né? Faz uma bela campanha, o jogo ontem contra a Ponte Campinas foi espetacular, mas o Palmeiras não vai perder o título. O Verdão é líder do campeonato há 23 rodadas, realmente muito complicado tirar o título do Palmeiras. Eu volto amanhã para falar mais de esportes com o apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você, 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, tem o açúcar e o café. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé. Tchau, Ricardo. Agora o prognóstico é nosso aqui. O Rogério Conde está me avisando, né? Aguardem a mais brilhosa Portuguesa Santista rumo a Libertadores. Vamos em frente. Bom, o Bom Dia CDL vai ficando por aqui. Vem aí o Entre Linhas com o jornalista Rafael Mota. Queria agradecer também aí as mensagens do Álvaro de Lima e do Armando Barreto, que mandando bom dia para todos nós. Obrigado a você que participou, a nossa equipe de produção, os nossos comentaristas. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã com mais uma edição do Bom Dia CDL. Um abraço e até lá. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.